Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Fabrício Velic, eu sou doutor em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte e pela Catholique de Leuven, na Bélgica. O intuito deste canal é falar a respeito de temas de teologia para pessoas que se interessam sobre esta temática, mas que muitas vezes, por questões de tempo ou por questões financeiras, não têm condições de fazer um curso formal de teologia. Então, caso você se interesse por essa temática, se inscreva no canal e caso você queira ser notificado ou notificada a respeito de novos vídeos, tem um sino aqui embaixo também que você pode clicar nele e a cada nova postagem você receberá um e-mail informando sobre isso. Bom, o tema que eu gostaria de falar hoje é a respeito do reino de Deus. Esse tema que é tão conhecido, mas muitas vezes tão mal compreendido por muitos cristãos e muitas cristãs. Por quê? Geralmente é muito comum a gente ver uma ideia de que o reino de Deus seria um reino espiritual, onde Deus estaria lá, os seus anjos estariam lá e haveria como se fosse um mundo paralelo a este mundo que nós vivemos, no qual as forças demoníacas, as forças angelicais estariam em guerra e aconteceria quase um Armagedon nesse mundo espiritual e haveria um mundo terreno que é esse que nós vivemos, de forma que o mundo espiritual afeta o mundo terreno. Esse tipo de visão é muito comum, a gente ouve ela muitas vezes, né? Eu pelo menos já ouvi diversas vezes essa ideia binária, né, de dois mundos diferentes, né? E aí nesse caso o que importaria seria ter uma alma pura, porque é essa alma que vai para o mundo espiritual e no mais só se preocupar com ela, de maneira que a nossa vida cotidiana seria uma vida que nós temos que passar mesmo, mas que nós deveríamos investir, né, em ter almas puras para poder entrar no reino de Deus. Infelizmente, essa visão, né, esse tipo de leitura, ela é muito mais gnóstica do que bíblica. Por quê? Porque na perspectiva bíblica, o reino de Deus, ele não é um reino no além, ele não é um reino para além desta terra. Muito pelo contrário, o próprio livro do Apocalipse mesmo fala: e vi a Nova Jerusalém que desce da parte de Deus para a humanidade. Então, nesse sentido, não tem muito a ideia de que nós vamos subir para o céu e que nós vamos andar em ruas de ouro e por aí vai. Tudo isso faz muito mais parte de um folclore cristão do que propriamente uma teologia baseada no texto bíblico. No texto bíblico, o reino de Deus, ele é um reino que se estabelece da parte de Deus, mas também na terra. Não é um reino no além, é um reino aqui. E o que isso influencia, afinal de contas? O que saber disso muda, né, a nossa forma de viver? Deveria mudar muita coisa, porque se nós esperamos o reino de Deus que há de vir, e esse reino, de acordo com os evangelhos, é um reino onde há a justiça, há o amor, há a caridade, há o altruísmo, há as relações amigáveis entre os seres humanos e entre os seres humanos e a própria natureza. Então, se nós, enquanto cristãos, cremos neste reino que há de vir, nós então somos convidados e convidadas a anunciar este reino e a viver com os valores deste reino. E o que isso quer dizer? Quer dizer então que se nós esperamos que neste reino que vem da parte de Deus habita a justiça plena, então nós, anunciando esse reino, nós somos aqueles e aquelas que lutamos por um mundo mais justo. Se nós cremos que neste reino que há de vir da parte de Deus não há mais desigualdade, então nós somos responsáveis
por lutar contra todas as desigualdades, lutar pela justiça, lutar pelo bem-estar de todos e todas. Então a consciência e a esperança a respeito do reino de Deus não é uma esperança passiva que nos faça esperar simplesmente e cuidar somente da nossa alma. Muito pelo contrário, a proposta do reino de Deus é fazer de nós, a partir da esperança que temos de que esse reino virá em sua plenitude da parte de Deus, é fazer com que nós sejamos testemunhas efetivas deste reino hoje, na nossa sociedade, aonde nós vivemos. Isso se mostra muito importante, porque daí nós não vivemos o que é chamado uma vida dupla, né? O que é muito, infelizmente, é muito comum nós percebemos isso, né? Os fatos recentes mostram esse tipo de coisa, que uma coisa é você viver com uma aura de espiritualidade, de sim, estar perto de Deus e orar e jejuar e esse tipo de coisa, porque você está cuidando da sua alma diante de Deus, enquanto na sua vida terrena você faz o mal ao seu próximo, você mente, você rouba, você é corrupto, você é corrupta e, ou seja, são vidas duplas, pensando que somente o que é espiritual importa e o que é terreno pode ser descartado, o que não tem nada a ver com a proposta bíblica, porque o reino de Deus que nós aguardamos enquanto cristãos, nós temos dessa esperança, ele é um reino que vem da parte de Deus, mas ele vem para este mundo e nós somos responsáveis por anunciar e viver com os princípios deste reino, lutando para a transformação deste mundo, porque cremos que essa é a vontade de Deus. Então, nesse sentido, ter essa compreensão é muito importante para que nós estejamos atentos a toda e qualquer teologia que tenta separar as duas esferas, como se uma coisa fosse de Deus e outra coisa fosse do humano, e ao mesmo tempo também estamos atentos a todo e qualquer discurso de alguma forma totalitário que tenta, por meio do discurso religioso, fazer com crer que o reino de Deus se estabelecerá quando, por exemplo, todo mundo for cristão, ou quando todo mundo for evangélico, ou quando, sei lá, todo mundo for de determinada igreja. Então isso é muito perigoso e é uma má compreensão, né? Uma compreensão totalmente errada do que vem a ser o reino de Deus. Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Espero que vocês gostem e caso tenham gostado, considere se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e até a próxima então. Muito obrigado.